Olá, gente, tudo bem? Sou o professor Diego Araújo, estarei com vocês nesta aula de hoje, falando um pouquinho sobre a enfermagem na saúde do idoso. né? É, Nós estamos vivendo um momento em Macapá, no Amapá, um momento ímpar. Não bastasse a Covid-19, o aumento dos números de casos de Covid, não casos simples, mas aumento de número de casos graves, casos de internação, vocês certamente estão acompanhando. Ainda temos a situação do apagão aí que vivenciamos nesse 2020, nesse novembro de 2020, e com isso uma uma alternativa para que não ficássemos parados com relação à nossa atividade acadêmico-pedagógica, porque o conhecimento ele precisa continuar. Nem sempre é possível fazer uma aula ao vivo, mas vamos tentar fazer uma aula gravada, e a partir dessa aula gravada, que vai ficar disponibilizado para vocês, tanto aí via AVA, quanto no canal do YouTube, Vocês sabem que tem o canal do YouTube, aí tem a disciplina de enfermagem na saúde do idoso, está disponível lá para vocês. E esse vídeo de hoje ele vai estar, já está aí, já está no canal, e vocês podem acompanhar este e outros vídeos também. E nós vamos falar sobre o quê? Vamos falar hoje sobre a classificação do grau de dependência desse idoso e o impacto nas atividades de vida diária. Além disso, nós vamos falar também, se a internet e a energia nos permitir, senão a gente grava um vídeo posterior para vocês no AVA, como sendo o nosso canal principal, mas fica disponível também no YouTube, porque eu sei que muitos podem ter acesso à internet reduzido, então com isso, estando no canal do YouTube, vocês conseguem acessar esse vídeo, baixar o vídeo sem problema algum. Quando nós falamos de classificação de grau de dependência e o impacto nas atividades de vida diária, nós estamos falando do quanto esse idoso ele possui de autonomia ou quanto ele não possui, de autonomia. Quanto a sua autonomia está, né, ele está necessitado dessa autonomia. Então, o que uma das nossas teoristas de enfermagem fala que é do déficit da autonomia, É uma importante teoria de enfermagem que pode ser utilizada. Quando se fala em atividade de vida diária, o que é que nós entendemos enquanto atividade de vida diária? Temos atividades básicas da vida diária, então pela sigla ABVD, e atividades instrumentais, atividade instrumental da vida diária. A atividade básica da vida diária está relacionada a alimentar-se, a banhar-se, vestir-se, arrumar-se, mobilizar-se e controlar as suas eliminações. Já quando nós falamos de atividades instrumentais da vida diária, nós estamos falando de uma situação muito mais voltada para a questão social, sai do indivíduo, vai para o social, Então, é preparar as suas próprias refeições, realizar as suas próprias compras, utilizar o transporte, cuidar da casa, utilizar o telefone, administrar as próprias finanças, tomar os medicamentos. São outras ações que não aquelas ações voltadas exclusivamente, de forma básica, de forma essencial. Então, atividades básicas da vida diária e atividades instrumentais da vida diária. A
relação desses impactos da atividade de vida diária está diretamente relacionada à funcionalidade que este idoso possui. Essa sua funcionalidade leva em consideração dois aspectos importantes, né? Na imagem que nós temos lá no livro didático, nos fala o seguinte, que eu tenho a autonomia, e essa autonomia ela é necessária para que a gente possa tomar uma decisão, não diferente para o idoso, né? Então, essa autonomia, ela permite que o idoso, né, conforme aumenta o grau de autonomia, permite que esse idoso tome a sua decisão, que ele tenha capacidade individual de decisão, comando sobre as suas ações, estabelecendo e seguindo as próprias regras. Então, a autonomia está relacionada à sua decisão direta. Já a independência é com relação à execução, né? Capacidade de realizar algo com os próprios meios, né? Não necessariamente decidir, mas de realizar, né? Somando essas decisões e a execução, então, somando a autonomia e a independência, né, de acordo com essa funcionalidade, autonomia e independência que nós temos a atividade de vida diária de forma saciada, vamos dizer assim. Então, aí que está o impacto. Eu posso ter uma redução, né, tanto do ponto de vista de autonomia, quanto da questão voltada para essas incapacidades. Né? Fatores, né, individuais e fatores extra-individuais vão influenciar, né, nesta incapacidade do idoso, né? Ou a incapacidade, ou retardando esta incapacidade. Fatores intra-individuais, fatores que estão relacionados à própria pessoa, mudanças comportamentais, estilos de vida, atributos psicossociais, atividade de acomodação, né, mudanças na atividade ou a forma com que essa atividade é realizada, e relação a fatores extra-individuais que não estão diretamente relacionados à pessoa em si, né, somente à pessoa, tem uma relação externa, cuidados médicos, reabilitação, medicação, né, o ato de medicar-se, né, apoio externo, o ambiente físico, o ambiente social, né. Então, aí entra os fatores que vão influenciar ou modificar esses processos da incapacidade desse nosso paciente idoso. E aí, quando nós vemos essa imagem, é uma imagem que relaciona essa autonomia e a independência do idoso, né, nós temos uma hierarquia, né, de atividade de vida diária. Dentro dessa hierarquia da atividade de vida diária, de uma forma que a gente possa observar, né, que essa independência, essa autonomia, né, desse idoso, né, ele vai reduzindo a sua autonomia, né, ao passo que nós temos aí uma redução da sua independência, da sua incapacidade, da sua funcionalidade, né? Então, inicia a questão de sair da cama, né, ir ao banheiro, cuidar, né, da aparência, comer, banhar-se, vestir-se, andar, ter controle urinário, né, controle esfincteriano em geral, tomar medicamentos, pagar as contas, ir ao banco, né, pegar transporte, fazer as suas próprias compras. E a gente precisa entender se esse idoso, em que, em que momento ele está, né, nos seus aspectos de autonomia. Eu não posso simplesmente falar, não, porque nós conversamos sobre isso, né, em outras aulas. Quando esse idoso, né, pelo fato, o simples fato dessa pessoa, né, chegar em um ponto, né, em um marco histórico da sua idade, né, eu não posso simplesmente, pela idade da pessoa, falar que ela é menos ou mais autônoma. Não. Eu preciso identificar qual a capacidade, qual o grau de autonomia, grau de independência que essa pessoa possui, para que a gente possa cuidar dela de uma forma mais individualizada, né? Então, não é geral, não são todos os idosos que vão ter
os mesmos cuidados seguidos da mesma forma. Precisa ser algo individualizado. Eu preciso saber isso na minha coleta de dados. Para que a gente possa fazer esse levantamento dessas informações, foi elaborado, tem diversos instrumentos para isso, né? Mas tem o instrumento de CATS, né, que ele classifica esse idoso como independente se ele desenvolve as atividades básicas da vida sem a supervisão de alguém, né, sem orientação ou qualquer outro tipo de auxílio direto, né, e dependente quando ele necessita, né, de um auxílio, orientação para desenvolver suas atividades básicas. Então, a gente vai precisar utilizar, reconhecer esse instrumento está disponível no livro didático. Eu peço para que vocês façam, né, tentem aplicar o instrumento. Ah, professor, eu não tenho um idoso próximo. Pega o telefone, liga para alguém aí no seu horário de telefonia disponível, energia, internet disponível, liga para um idoso, tenta fazer pontuar, né? É importante que vocês executem, né? É importante que vocês façam esse tipo de atividade, né? A fixação é uma atividade para que vocês possam desenvolver aí a habilidade. Esse score, essa avaliação, né, do modelo de instrumento, é um instrumento adaptado. Então, nós temos aí, nesse momento, né, que identificar que a partir do momento em que você faz a avaliação, né, e aí são 6 aspectos que são avaliados no instrumento, né, o aspecto e a possibilidade que ele tem de lavar-se, vestir-se, usar o sanitário, mobilizar-se, ser continente e alimentar-se. Em 1963, Ketz ele nos forneceu esse instrumento muito importante, ainda utilizado, ainda em caderno de atenção básica, ainda é citado, ainda é indicado para ser realizado com os nossos idosos aqui no Brasil. E essa avaliação nos dá pontos de corte ali para que a gente possa classificar essa avaliação funcional do idoso. A partir do instrumento, eu vou classificar se esse idoso é independente em todas as funções, se ele é independente em 5 dessas 6 funções, se ele é independente em todas, exceto lavar-se, né, e outra, então ele é dependente em 2, incluindo aí a primeira que é lavar-se, independente em todas, exceto lavar-se, vestir-se, né, e outra, né, que pode ser qualquer uma das 4 seguintes, né, independente em todas, exceto, né, lavar-se, vestir-se e usar o sanitário, né, e outra. Então, o que a gente observa? Que essa ordem ela é importante, né? Independente em todas, exceto lavar-se, vestir-se, usar sanitário, mobilizar-se e outra, né, que pode ser continente, alimentar-se, ou se ele é dependente em todas as funções, né? E ele também pode ser dependente em pelo menos 2 funções, mas não classificável, né, em nenhuma das anteriores. Então, eu tenho a possibilidade, né, de classificar este idoso de acordo com a sua avaliação funcional a partir do momento em que eu faço a aplicação deste instrumento. Esse instrumento, ele, no item lavar-se, lá no nosso livro didático, ele nos dá as seguintes questões, né? O idoso, ele toma banho sem necessidade de qualquer ajuda? Ou ele precisa apenas de ajuda para lavar alguma parte do corpo? Ou ainda ele precisa de ajuda para lavar mais do que uma parte do corpo, né? Ou para entrar e sair desse banho, né? Então, a partir desse momento, né, que eu faço esse levantamento de como é, né, a relação desse idoso com relação ao banhar-se, né, lavar-se, né? Então, ele toma banho sem necessidade de qualquer ajuda. Se esse for o caso do paciente, eu vou precisar marcar, né, neste item, né? E isso eu vou identificando o seu grau de
autonomia, seu grau da sua função. A segunda aqui, deixa eu pegar no livro didático, vocês acompanhem também. Eu tenho na segunda, vestir-se, né? Ele apanha a roupa e veste por completo, sem necessidade de ajuda. Apenas necessita de ajuda para apertar os sapatos, precisa de ajuda para apanhar a roupa e não se veste por completo. Está lá na nossa página 142 do livro didático, né? Então, no item vestir-se, a gente também precisa classificar esse idoso quanto à sua possibilidade de realizar a atividade sozinho. Utilizar o sanitário. Utiliza o sanitário, limpa-se e veste com a roupa sem qualquer ajuda, utiliza o penico durante a noite, despeja de manhã sem ajuda, ou não, ele precisa de ajuda para ir ao sanitário, para se limpar, para vestir a roupa, para usar o bacio à noite, ou ele não consegue usar o sanitário, ele precisa de procedimento, né, de enfermagem para que ele possa, por exemplo, utilizar esse sanitário. Mobilizar-se, né? Entra e sai da cama, senta-se e levanta sem ajuda, entra e sai da cama, levanta-se, né? Senta-se e levanta-se da cadeira com ajuda, ou ele não se levanta da cama, né? Como que está a situação da mobilização desse nosso paciente idoso? Ser continente, ele controla completamente os esfíncteres, né? Esfíncter anal, esfíncter vesical, né? Não tendo perdas. Ele tem incontinência ocasional, ele é incontinente ou usa a sonda vesical necessitando de vigilância. Como que está a situação dele nesse quinto aspecto, né, da continência? E com relação ao alimentar-se, ele come sem qualquer ajuda, ele necessita de ajuda só para cortar os alimentos ou para utilizar, né, barrar o pão, né, cortar o pão, ou ele necessita de ajuda para comer, ou é alimentado parcial totalmente por sonda ou por via endovenosa. Né? Como que está a situação da alimentação desse meu idoso? Eu vou reenviar esse nosso slide aqui, para a gente poder acompanhar ele de uma forma mais adequada. Aqui, melhor. Segundo essa classificação de grau de dependência do idoso, né, segundo a resolução SS 123, de 27 de setembro de 2001, no seu 9º artigo, para efeitos da resolução, são adotadas as seguintes definições. A autonomia é o exercício da autodeterminação, então a capacidade da pessoa, né, em manter o poder de decisão, em controlar as ações de sua vida de acordo com as suas decisões. Outra questão importante, com relação à dependência, a condição da pessoa idosa que faça com que ela requeira, né, o auxílio de terceiras pessoas, né, para ajudá-la a realizar suas atividades do dia a dia, atividades da vida diária, né, e essa dependência refere-se ao atributo e capacidade física e autonomia, refere-se ao atributo da capacidade mental. O artigo 10º nos diz o seguinte: a clientela, né, de instituições geriátricas é classificada como sendo de dependência grau 1, dependência grau 2 ou dependência grau 3. Né? O que seria essa dependência grau 1? Né? Esses idosos, né, eles possuem autonomia, né, eles têm capacidade de decidir, né,
mas eles dependem, né? E eles não dependem, né? Eles têm autonomia e não dependem de pessoas, né? De terceiros. Então, essa é a clientela com dependência grau 1. Né? A dependência grau 2 é aquela que possui a autonomia, né? Ele tem autonomia, mas ele possui dependência física, né? Então, essa dependência física é que ele não consegue executar sozinho, né, as suas necessidades. Já a dependência grau 3, essa clientela de pessoas idosas, ela não possui a autonomia. Então, pelo simples fato da pessoa não possuir a autonomia, nós já temos aí é, um impacto importante, né? E com isso, esse idoso é classificado como dependência, esse idoso institucionalizado, um idoso, né, em instituição de longa permanência, ele é classificado como dependência grau 3. Quando a gente compara lá no quadro 3.3, atividade básica, o objetivo dessa atividade e o grau de independência, grau de dependência da pessoa, a gente consegue ter a seguinte visão de como estão esses 6 itens importantes aí. Na atividade de banhar-se, né, nós estamos falando do objetivo é usar o chuveiro, usar a banheira, né, o ato de esfregar-se em qualquer situação, e a gente identifica esse grau de dependência como sendo independente aquele idoso que recebe, né, algum auxílio para banhar-se uma parte específica do corpo, por exemplo, a região dorsal ou as extremidades, né, os pés, por exemplo. Dependente parcial, né, aquela pessoa que necessita de assistência para banhar-se de mais de uma parte do corpo, com auxílio para entrar ou sair da banheira, por exemplo. Ou dependente total, aquele que não é capaz, né, de banhar-se sozinho. Vestir-se, né, ele pega a roupa, né, roupa íntima, fecho, cinto, né, no armário e consegue se vestir. Independente é aquele que não necessita de auxílio nenhum. Dependente parcial é aquele que necessita de uma assistência pessoal parcial. E aquele dependente total é que permanece despido se não tiver alguém para ajudá-lo. Né? Então, aquela pessoa que consegue iniciar, né, a sua, a vestimenta, o ato de vestir-se, ele consegue iniciar, mas ele não consegue finalizar as ações. Né? Este é um dependente parcial, aquele que não consegue fazer nada quando está, né, sozinho, este é um dependente total. Com relação à atividade de ir ao banheiro, né, aquele que vai ao banheiro para excreção, né, higienizar-se, arrumar as próprias roupas. Independente, pode ou não utilizar algum equipamento ou ajuda mecânica para desempenhar a função. Dependente parcial, aquele que recebe qualquer auxílio direto para desempenhar a função. E dependente total, aquele que não desempenha a função sozinho, ele vai necessitar que alguém faça por ele. Né? Seja higienizar, seja arrumar as próprias roupas, né? Higienizar, a gente pode falar aí, por exemplo, escovar os dentes, né? A própria higienização com relação à excreção em si. Né? Então, esse meu paciente, ele não consegue, né, realizar sozinho. Transferência, né, o ato de sair da cama, sentar-se na cadeira e vice-versa. Né? Independente é aquele que realiza o movimento sem auxílio. Dependente parcial recebe auxílio em qualquer transferência. Dependente total não executa a transferência sozinho, necessita de que alguém faça por ele essa sua transferência de um local para o outro, seja da cama para a cadeira, da cadeira para... Né? Com relação à continência, o ato controlado de urinar e defecar, então aquele que é independente, ele realiza o ato sem auxílio algum. O dependente parcial necessita de assistência para realizar qualquer uma das funções.
E o dependente total é aquele que tem incontinência total, ele usa fralda, ou cateterização, ou enema, ou não apresenta o autocontrole. Com relação à alimentação, né, o ato de levar a comida do prato à boca, né, independente aquele que realiza a função sem auxílio, dependente parcial recebe auxílio para a realização da função, dependente total não realiza a função e necessita de dispositivo como uma sonda enteral, uma gastrostomia ou uma nutrição parenteral, como nós vimos nas sessões anteriores. Quando a gente fala desse idoso institucionalizado, né, podemos citar aí como fatores que levam à institucionalização do idoso a falta de um familiar para desempenhar essas funções de auxílio, seja ele um auxílio parcial, um auxílio total, né, uma ausência desse familiar para cuidar. Temos também a questão da falta de serviço de apoio social, altos custos com cuidado domiciliar, isso faz com que eu tenha aí um número de idosos institucionalizados. A implementação da escala de CATS, né, nas instituições de longa permanência para idosos, as ILPIs, faz com que a instituição possa individualizar a assistência prestada a esse idoso. Então, não realizando uma assistência igual para todas as pessoas, porque as pessoas são diferentes, né? É unânime a importância da avaliação do grau de dependência do idoso institucionalizado como um instrumento para planejar e executar assistência de enfermagem individualizada nessa instituição. Então, nós precisamos utilizar desse tipo de relação. Eu acho que a gente pode continuar, né? Acredito que a internet e a energia não vão ainda embora, então a gente pode continuar aí com o nosso processo de enfermagem, né? E o processo de enfermagem, que está lá na nossa unidade 4 do livro didático, ela nos fala da importância da aplicação da sistematização da assistência de enfermagem. Vocês já tiveram disciplina, né, específica de sistematização da assistência de enfermagem. Vocês já fizeram, né? E agora com as disciplinas aplicadas, né, como a saúde da criança, a saúde da mulher, a saúde do idoso, né, são disciplinas onde nós aplicamos esse processo de enfermagem. Reutilizamos os livros, né, Ananda, Nock, Nick, né? Então, o que a gente tem aqui é que relembrar um pouquinho, né? Não é algo novo, é algo que nós podemos relembrar. Né? Para que a gente possa relembrar nessa situação da sistematização do processo de enfermagem como um todo, a gente deve lembrar aí que nós temos antes de entrar no processo de enfermagem, antes de entrar na SAI em si, eu preciso de um fundamento para este cuidado, né? E o fundamento para o cuidado, ele é a base do fundamento para o cuidado em ciência, é sempre uma teoria, né? E uma teoria de enfermagem, ela é escolhida a partir do metaparadigma, né? A partir desse campo de estudo. Então, para isso, eu preciso buscar conceitos fundamentais, né? Esses conceitos fundamentais são o cuidado, né? O que é o cuidado, o que é a pessoa, o que é a saúde, né? O que é o ambiente onde essa pessoa vive. Com isso, eu posso elencar qual a teoria de enfermagem eu vou utilizar, por exemplo, para o cuidado daquelas pessoas. Quando vocês fizeram lá as disciplinas iniciais, quando vocês estudaram lá em História da Enfermagem, em Ciência, Enfermagem Ciência, Enfermagem de Trabalho, Fundamentos Semiológicos de Enfermagem, e vocês leram, fizeram atividades, explicaram, né, desenvolveram habilidades acerca das teorias de enfermagem, né? Foi dito para vocês que essas teorias não são apenas história. Essas teorias elas servem como fundamento para a assistência de enfermagem. O que significa dizer isso? Isso significa dizer que eu, enquanto enfermeiro, posso
trabalhar em 2 locais, por exemplo. Eu poderia trabalhar em uma instituição de longa permanência para idosos, no turno da manhã, por exemplo, e poderia trabalhar no turno da tarde ou no turno da noite em uma unidade hospitalar. Nesses 2 locais, eu seria um enfermeiro diferente. Não porque eu teria diferença no modo de cuidar da pessoa, por entender que isso deveria ser diferente. Não, porque a enfermagem é diferente nesses 2 locais. Como a enfermagem é diferente nesses 2 lugares? Porque eu tenho cuidados diferentes nesses 2 locais. Todo hospital, todo local onde há um enfermeiro, esses enfermeiros precisam se reunir e decidir qual a teoria de enfermagem mais se adequa àquele local. E para isso eu preciso utilizar desses metaparadigmas da enfermagem. Eu preciso entender o que é o cuidado naquele local. O que é o cuidado? O cuidado é a ação de prestar o atendimento à pessoa. O que é o cuidado? Tem que descrever o que é o cuidado naquele local. O cuidado em um local de reabilitação é diferente do cuidado em um local de promoção da saúde, que é diferente de um local onde há um lar para as pessoas, né? Quem são essas pessoas, né? Essas pessoas que necessitam de cuidado. São pessoas que estão internadas, que têm um grau de dependência. Não, são pessoas que não possuem grau de dependência em si. Quem são essas pessoas? O que é a saúde, né? O que é o ambiente onde essas pessoas estão recebendo esse cuidado, né? Então, eu preciso caracterizar tudo isso para que eu possa selecionar aí uma teoria de enfermagem mais eficaz. Quais são as teorias de enfermagem que vocês conhecem? Se perguntasse aqui, vocês me respondem, professor, eu lembro da Wanda Horta, eu lembro da Florence, eu lembro da Dorothea Oren, eu lembro de Levine, eu lembro... Vocês lembram de várias teoristas de enfermagem aí e das suas teorias, né? Essa imagem vocês conhecem bem, né? Classificação de teorias de enfermagem, aquelas que são orientadas para a tese das necessidades e problemas, onde nós temos o modelo ambiental de Florence Nightingale, a solução de problemas de Abelar, a definição de práticas de enfermagem de Henderson, o autocuidado da Dorothea Oren, as necessidades humanas básicas da Vandinha, né? Da Wanda de Aguiar Horta, enfermeira brasileira, paraense, aquelas que são orientadas para a interação, né, o processo interpessoal de Delgado Pepot, as orientadas para os sistemas de Beth Neumann, Madeleine Langer, que é a diversidade e universalidade do cuidado cultural, a obtenção de metas de Imogen King, e aquelas que são orientadas para o campo de energia, né, que nós temos aí a saúde como expansão da consciência de Margaret Neumann. Quando nós observamos, né, essas teorias de enfermagem, né, em um gráfico, a gente pode observar que a maior parte delas, né, pelo menos dessas citadas aí, nós temos teorias de necessidades baseadas aí em necessidades e problemas, né? Então, Doroteia, Wanda, Florence, Fayenne, Virginia, essas teoristas de enfermagem, né, a gente conseguiria utilizar aí, observando a enfermagem com os olhares delas, né, seriam um pouco mais próximas do que as demais, né? Então, a gente consegue fazer essa classificação de teorias, né, e a partir dessa classificação, identificar que teoria que a gente pode utilizar naquele local em si. Aí eu selecionei algumas aí, porque a aula não é de teoria de enfermagem, sim de processo de enfermagem, mas vocês conseguem resgatar isso em livros de teorias. Nós temos na biblioteca, a biblioteca virtual da Fama é cheia de livros para que vocês possam utilizar, né? Bases teóricas de enfermagem, que apresentam as teorias de forma muito didática, para que vocês possam observar e aprofundar esse conhecimento e resgatar, né? Porque vocês já viram em algum momento na sua graduação.
Mas o modelo ambiental de Florence Nightingale, né, tem como foco principal a teoria, né, é o ambiente, esse é o foco principal. A Florence, ela nos falava o seguinte, que o impacto que esse ambiente causa na vida da pessoa, né, ele vai nos trazer, depois tem o gráfico da Florence, ele vai ilustrar bastante ele, mas é esse impacto, né, o quanto que esse ambiente impacta na vida da pessoa, isso faz com que nós tenhamos que cuidar não só da pessoa, mas cuidar do ambiente, para que esse ambiente continue impactando, mas de forma mais adequada no processo de saúde e doença. Então, o foco principal da teoria é o ambiente. Né? Quem é a pessoa? É aquele indivíduo cujas defesas naturais são influenciadas por um ambiente que ou um ambiente saudável ou um ambiente insalubre. Então, se o ambiente é insalubre, eu preciso deixar esse ambiente salubre para que ele possa, né, influenciar de forma melhor no processo de doença da pessoa. Saúde é um processo reparador. O ambiente são condições externas, né, que não são internas, que não são no paciente, é o ambiente em si, capaz de prevenir doenças, suprimi-las ou contribuir para que essas doenças, né, piorem o estado de saúde do meu paciente. No caso ali do meu paciente idoso. A enfermagem, quem é essa enfermagem? Quem somos nós, enfermeiros? Né? Somos aqueles que modificamos, né, os aspectos não saudáveis desse ambiente, com a finalidade de colocar o paciente na melhor condição para a ação da natureza. Então, nós influenciamos o ambiente e o ambiente influencia na vida da pessoa. E essa imagem aí, essa imagem ilustra a ação esse modelo ambiental de Florence Nightingale. Né? E aí, quando a gente observa essa imagem, notem a importância dela aí, que nós temos um enfermeiro no entorno, né? E o enfermeiro está relacionado diretamente com o ambiente, e esse ambiente que influencia diretamente na pessoa, né? No cliente em si, ela chama de cliente, né? Esse nosso paciente. O que é que esse ambiente vai influenciar? Ela destaca, né, em seu livro, né, Notas para a Enfermagem, né, Notes of Nursing, né, ruído, o ar, saúde das casas, a variação, a luz, a cama, a limpeza, conversando sobre esperança, a nutrição e a termorregulação. Né? Ela nos dá essas possibilidades aí, né, como sendo aquilo que o enfermeiro, né, que observa, o enfermeiro que executa as atividades, né, elas fazem essa ação voltada para que o nosso paciente ele tenha uma esse enfermeiro ele precisa manter um equilíbrio, né, desse ambiente com o cliente. Quando há um desequilíbrio, o enfermeiro precisa agir neste desequilíbrio do ambiente. Por exemplo, né, um modelo ambiental de Nightingale, né, quando nós observamos que esse ambiente não está em equilíbrio, que é o caso há um aumento do ruído, e é sempre utilizado esse desequilíbrio do ruído aí, porque nós temos a imagem da enfermeira, né, pedindo o restabelecimento do equilíbrio, agindo sobre esse ambiente, na questão daquela imagem tradicional da enfermeira intra-hospitalar, pedindo silêncio, né? E também das placas de trânsito externamente no hospital, né? Também pedindo silêncio, né? Proibindo o uso da buzina no ambiente hospitalar. Né? Então, esse ambiente ele impacta diretamente, né, no sentido do ruído com relação à saúde das pessoas. Mas como que isso poderia ser feito? Por exemplo, durante uma investigação, né, durante a coleta de dados, o enfermeiro precisa fazer perguntas, realizar perguntas precisas, né,
Quando ele pergunta para esse paciente quantas horas de sono o senhor teve, né? Que horas o senhor foi dormir? Né? Esta é uma forma de perguntar muito melhor do que perguntar para a pessoa se ela teve uma boa noite, né? Porque uma boa noite tem juízo de valor diferentes, as pessoas podem levar em consideração o seu próprio juízo de valor, né? Agora, quando a gente pergunta para a pessoa, né, quantas horas de sono ele teve, que horas que foi dormir, aí a pessoa vai identificar exatamente aquilo que nós precisamos para a coleta de dados, né? Observar como o ambiente impacta sobre a pessoa, né? Como que a luz impacta, o ruído, os odores afetam, né, esse cliente. Esse nosso paciente ele pode responder, né, com relação à perturbação do sono relacionada com a luz e o ruído ambiental, separação da família. E isso faz com que a gente identifique ali que existe a necessidade de fazer de ter uma ação enquanto enfermeira voltada para melhorar essa reduzir esse impacto que o ambiente está causando na vida da pessoa. Então, ações de enfermagem que podem ser feitas lá no planejamento, né? Por exemplo, aumentar atividades durante o dia, incentivar a visita familiar, reduzir ruídos ambientais e reduzir a luz à noite. Isso faz com que eu tenha uma redução desse impacto do ambiente, né, no sentido de melhorar, né, a qualidade de sono desse paciente, né? Então, após 2 noites de sono, por exemplo, o apoio da família, que pode ser através de visitação, seja ela uma visitação física ou a partir de uma visitação virtual, esse cliente, né, esse meu paciente melhora significativamente. Eu tenho a avaliação, que é um dos pontos cruciais aí do meu processo de enfermagem, né? Quando a gente fala da teoria do autocuidado, né, teoria essa proposta por Dorothea Oren, né, o foco dessa teoria é o autocuidado. E olha o quanto ele é interessante para aquilo que a gente estava falando mais cedo, né? A pessoa, né, é aquele indivíduo que utiliza o autocuidado, ou aquela pessoa que, de fato, está com déficit do autocuidado, que é como Dorothea Oren nos fala, né? A pessoa pode ser caracterizada como uma pessoa com autocuidado ou com déficit de autocuidado, né? Para manter a vida, né, e a saúde, recupera-se da doença e consegue enfrentar seus defeitos. Saúde é o resultado das práticas aprendidas pelos indivíduos para manter a vida e o bem-estar. O ambiente são os elementos externos com os quais o homem interage em sua luta para manter o seu autocuidado. E a enfermagem? Quem é a enfermagem? Quem é o enfermeiro? É aquela pessoa, aquele indivíduo, né, que maximiza progressivamente o potencial para o autocuidado, ou seja, a pessoa que faz com que tenha aquele papel emancipatório, né, aquele papel de possibilitar à pessoa maior, né, capacidade de autocuidado. Com relação às teorias, né, a teoria das necessidades humanas básicas, teoria de, da Vandinha, da Wanda de Aguiar Horta, né, o princípio é a homeostase, o holismo, né, a pessoa capaz de reflexão, está em constante interação entre o universo, trocando a energia, o ambiente, né, é a dinâmica do universo que provoca mudanças que levam o homem a estados de equilíbrio e desequilíbrio no tempo e no espaço. A saúde é quando está em equilíbrio dinâmico, né, no tempo e espaço, esse paciente. E a enfermagem é aquela pessoa que assiste a esse ser humano no atendimento às necessidades psicossociais, às necessidades psicobiológicas, às necessidades psicoespirituais, né? Não confundam nunca teoria das necessidades humanas básicas com a hierarquização das necessidades, né, de Maslow, né? Lembrem que Maslow foi importante para o desenvolvimento da teoria da Wanda Horta, mas ela não baseou a sua teoria em Maslow, né? Precisa ler o livro
da Wanda Horta, né, o processo de enfermagem, está disponível na Biblioteca da Fama. Vocês façam a leitura dele e vocês vão observar ali que ela se baseia muito mais naquilo que João Mohana nos fala. Que João Mohana faz essa mesma divisão de necessidades psicossociais, necessidades psicobiológicas e as necessidades psicoespirituais, que ele inclusive nos diz que somente o ser humano possui necessidades psicoespirituais. Não necessariamente estamos falando de religião, aí está falando de filosofia, religião, o estilo de vida como um todo, né? As necessidades psicossociais são muito importantes, a gente pode observar aí no caso do paciente COVID, né? Paciente que é internado, que não tem como receber visita, né? E suas necessidades psicossociais elas vão lá em cima. Não só as psicobiológicas, que é o fato de necessitar, aquele que necessita de internação, que precisa aí de um aporte ventilatório, necessita de um cuidado mais direto. E ele vai acabar necessitando não só psicobiológicas, como psicossociais e psicoespirituais. A Wandinha, né, a Wanda Horta, ela nos fala que as necessidades elas são divididas de uma forma didática, mas o ser humano ele é indivisível. Né? Então a gente precisa olhar ele como um todo, contemplando todas essas necessidades. Mas como escolher, né, um caso, como escolher, né, a pessoa a ser estudada, como aplicar a sistematização da assistência de enfermagem às pessoas, né, como aplicar ela em um ambiente hospitalar ou uma instituição de longa permanência, onde quer que seja que o nosso paciente ele esteja. Né? Primeiro a gente tem que entender o seguinte, a medicina e a enfermagem elas possuem visões diferentes sobre o mesmo paciente. Por exemplo, se nós tivéssemos aí de uma forma bem escrachada, né? Eu me lembro desse apontamento aí feito pela professora Elma, né? Lá na USP, ela nos mostrou essa questão importante. Olha só, dados do médico. Né? O médico ele observa o seguinte: a artrite, né? Ela é a visão, o médico está preocupado ali com a artrite, né? O paciente com artrite, né? A senhora Garcia tem dor, edema em todas as articulações. Estudos indicam que ela tem artrite reumatoide, né? Será iniciada a administração de anti-inflamatórios para o tratamento da artrite reumatoide. Os dados do enfermeiro, né, são dados que estão muito mais voltados para a senhora Garcia, não para a doença, né, não para o diagnóstico patológico dessa paciente. Né? Então, a senhora Garcia ela tem dor, edema em todas as articulações, o que dificulta se alimentar e vestir-se. Ela mencionou a dificuldade de sentir-se valorizada quando nem mesmo consegue se alimentar. Relata estar deprimida pela falta que sente dos 2 netos menores. Necessitamos desenvolver um plano para ajudá-la com sua dor, auxiliá-la a alimentar-se e vestir-se e elaborar seus sentimentos de baixa autoestima, bem como providenciar a visitação dos netos. Né? Então, o enfermeiro está muito mais preocupado com a senhora Garcia e o médico muito mais preocupado com a artrite. Como eu falei antes, né? De uma forma mais escrachada, de uma forma mais visual, assim, não falando que o médico em si está errado nesse sentido, não, mas que é o papel do enfermeiro não estar preocupado com a artrite em si, e sim estar preocupado com a senhora Garcia. Quem está cuidando da artrite é o profissional médico. Vamos cuidar da senhora Garcia. A consulta de enfermagem é a aplicação do processo de enfermagem, é a aplicação da sistematização da assistência de enfermagem. Isso, inclusive, está em novembro agora, né, lançada aí uma consulta pública, né, incluindo a consulta de enfermagem no rol dos procedimentos aí, dos serviços, né, oferecidos lá. A gente precisa fazer, participar da consulta pública, né,
Vocês entrem em contato aí para conseguir o link para poder participar. É importante que a enfermagem ela se posicione. Essa consulta de enfermagem ela não se apoia no modelo diagnóstico médico, né, que vai estar apoiado no tratamento, na cura. A consulta de enfermagem ela vai além da patologia, né, ela vai compreender a pessoa, a vontade que a pessoa tem de autocuidado, de compartilhar a situação vivida. A consulta de enfermagem está muito mais voltada para a clínica ampliada, né? A consulta médica é a clínica, né? É identificar qual é o problema que o paciente apresenta, diagnosticar, né? Encontrar um título para isso, né? e tratar, curar o paciente. O enfermeiro não, ele vai para a clínica ampliada, né? Ele busca, né, além disso, a situação da vida do paciente, de como que ele vive com aquele diagnóstico ou sem aquele diagnóstico. Inclusive, Wanda Otta nos fala que, independente desse paciente ter um diagnóstico médico ou não, nós devemos cuidar, né? Nós não cuidamos somente de pessoas doentes, nós cuidamos de pessoas que não possuem diagnósticos patológicos. A consulta de enfermagem maximiza a interação do paciente com o seu ambiente para que a gente possa atingir o bem-estar desse paciente. Então, saber cuidar é a capacidade de compreender e interferir na realidade daquele meu paciente. Para que a gente possa utilizar, né, dessa sistematização da assistência de enfermagem, nós temos vários livros que podem ser utilizados, podem ser manipulados aí, né? E aí a gente pode, da mesma forma que as teorias de enfermagem, elas precisam ser escolhidas, qual a teoria de enfermagem vai ser utilizada naquele determinado local, também os enfermeiros daquele determinado hospital, daquele determinada unidade vão decidir, né, vão criar uma sistemática, um protocolo, né, um procedimento operacional padrão, utilizando aí qual a taxonomia que eles vão utilizar para diagnósticos de enfermagem, né? O mais utilizado no mundo ainda é a NANDA, né? O livro de diagnósticos de enfermagem da NANDA, né? Que hoje nós estamos aí na versão 2018-2020, mas está batendo na porta aí a nossa nova versão, né? 2021, está logo aí, acabar 2020, né? Tá para acabar desde março, mas já acabar 2020 a gente vai chegar aí em 2021 e vai existir uma outra versão desse livro de diagnóstico de enfermagem. A gente vai, muitas das vezes a gente precisa reaprender aí vários aspectos dele, mas nessa versão 2018-2020 que vocês já aprenderam, quem já passou aí por disciplinas de sistematização da assistência de enfermagem, disciplinas de aplicação desse livro de diagnósticos, nos semestres anteriores, ainda em 2018 para cá, você já tem noção de como utilizar esse livro. E aí nós temos não só o NANDA, né? Quando eu entrei em contato com o NANDA lá, durante a graduação, eu fiz a leitura do prefácio. Eu gosto de ler o prefácio dos livros, oriento que leiam também, leiam toda vez que vocês tiverem um livro aí, leiam o prefácio do livro, leiam as informações do livro, né? E fala no Nanda que não basta eu utilizar o Nanda em si, eu preciso utilizar o Nock, eu preciso utilizar o Nick, que eu posso de fato, né, dar continuidade, né, e não somente encontrar o problema, porque dar o diagnóstico é encontrar um nome para aquele problema de enfermagem, um nome comum para todos os enfermeiros daquele local. Mas eu preciso dos resultados, classificar o resultado de enfermagem. Então, eu preciso utilizar a classificação de resultados de enfermagem que, publicada aí em livros, né, é o que nós conhecemos em enfermagem como sendo a NOC, né? E temos a NIC, né, que é a classificação das intervenções de enfermagem, né? Também publicada, também disponível aí, para que a gente possa utilizar. A sistematização da assistência de enfermagem, ela não é nova, né?
Nós temos a resolução do COFEN 358/2009, mas ela não foi a primeira. Se nós formos olhar desde a Lei 7.498, 86, fala da consulta de enfermagem. Se a gente vai observar a resolução 272, 2002, que foi revogada pela 358/2009, dispõe sobre as SAIs, sobre a implementação do processo de enfermagem em ambientes públicos e privados. Então, não importa onde nós estejamos enquanto enfermeiros, nós devemos aplicar a sistematização da assistência, né? É nosso papel, enquanto enfermeiro, realizar. Essa sistematização da assistência, quando aplicada, ela aumenta a visibilidade da enfermagem, aumenta o reconhecimento do profissional. Então, é um esforço que nós devemos ter. É um esforço, porque é começar algo que está engatinhando, né? Alguns locais já existe, já tem uma fundamentação bacana, a gente consegue dar andamento, mas outros locais a gente ainda está engatinhando, né? Ela está dividida didaticamente, né, pelo nosso COFEN, pelo Conselho Federal de Enfermagem, em 5 etapas: coleta de dados, diagnóstico de enfermagem, o planejamento de enfermagem, implementação e avaliação. Depois de toda aquela discussão, todo aquele auto médico, que não sei o que estava lá na 272, a prescrição, né? Aí foi modificado aí, entre outros motivos, né, para essas 5 etapas aí, e é em cima dessas 5 etapas que nós trabalhamos hoje, né? Coleta de dados, quais as funções dela? Criar o vínculo, balancear o cuidado técnico ao cuidado ético, realizar a anamnese completa, realizar o exame físico céfalo-caudal, construir um instrumento é uma boa alternativa aí para que os enfermeiros possam iniciar essa aplicação, né, de uma forma mais clara, de uma forma mais pontual, né, e o registro claro e organizado dos dados para facilitar a análise desses dados e posteriormente realizar a próxima etapa, que é a de diagnóstico de enfermagem. Mas o que seria essa coleta de dados aplicado à saúde do idoso, né? Nosso livro didático indica a seguinte questão: é a identificação do paciente, a história de doença de base em tratamento, queixa atual, o esquema vacinal desse idoso, que é tema das nossas próximas aulas, o uso de medicamentos, o autocuidado, como é que está a questão das eliminações fisiológicas, aspectos cardiovasculares e metabólicos, o perfil nutricional desse meu idoso, o sistema sensorial, aspectos psicológicos, histórico familiar, incluindo aí a relação desse idoso com a família, então um aspecto social familiar, né? Avaliação sociocultural, perfil do ambiente em que esse idoso vive, e também com relação à sexualidade, muito importante, né? Durante a entrevista com o idoso, falar sobre a sexualidade. Nós temos um índice muito grande aí de idosos acometidos por ISTs, né, por infecções sexualmente transmissíveis, então a gente precisa levar em consideração, né, esse aspecto da sexualidade. A coleta de dados, né, o exame físico, né, avaliar sinais sugestivos de violência física e psicológica na região da cabeça, observar quais são as condições de higiene, avaliação de fásceis, avaliação de olhos, ouvido, nariz, cavidade oral, pescoço, busca de nódulos, pulso carotídeo, né? Como é que está a jugular dele, pele, anexos, né? Tórax, ausculta cardíaca, ausculta pulmonar, a percussão pulmonar, a avaliação das mamas, mamilos, como é que está o abdômen desse meu paciente, como está a questão da simetria, né, ruídos hidroaéreos no abdômen, então na ausculta, percussão, palpação, aparelho geniturinário. Eu preciso nos homens avaliar a bolsa escrotal, a secreção peniana, inspeção da vulva no caso das mulheres, vagina, se há secreção vaginal, se há prolapso, da bexiga, né? Fazer ali a palpação, a percussão, o aparelho músculo-esquelético, né? A avaliação da postura desse idoso, a força,
aparesia, deformidades, uso de próteses, membros inferiores e superiores. Eu preciso avaliar pulsos, né? Toda avaliação de pulso, né? Desde do tipo de pulso, do aspecto desse pulso, da simetria desse pulso, né? Deformidades de extremidades, edema, coloração no leito ungueal, presença de lesão de pele, avaliação neurológica, né, com relação à marcha, à fala, postura, memória. A gente pode utilizar aí o Mini Mental State, né, está disponível lá no livro da Alba Lúcia. Por falar nisso, eu vou mandar para vocês uma lista de livros que vocês podem fazer aí para aprofundar esse conhecimento. No caso da sistematização da assistência, né, são livros que vocês viram lá no início, uma bibliografia que era bibliografia básica, agora ela se torna uma bibliografia complementar, né? São a Alba Lúcia, Nanda, Nock, Nick, né? São livros importantes aí para que vocês possam levar em consideração. Essa aí é a última versão da Alba Lúcia, um exemplo de instrumento de coleta de dados. Um instrumento de coleta de dados, ele não precisa necessariamente ser um instrumento curto, ele precisa ser um instrumento completo, ele precisa caracterizar de fato quem é esse meu paciente, como ele se encontra, e após, somente com dados concretos, né, com dados reais. Lembrem sempre, quando fala de coleta de dados, lembrem daquele nosso seriado, né, do Dr. House. O House ele fazia algo excelente. Não é para mandar ninguém invadir a casa de paciente, né? Mas a gente precisa investigar ao máximo, a gente precisa buscar todas as informações do paciente para tomar uma decisão adequada, para fazer um diagnóstico adequado. Então, ele nos ensina muito naquele seriado pelo seguinte: se eu fizer uma boa coleta de dados, eu consigo diagnosticar bem. Se eu fizer uma coleta de dados com falhas, eu vou ter diagnósticos errados. Então, quem mais observa, quem mais investiga, quem mais busca informação, menos vai errar. Essa fase de diagnóstico de enfermagem, ela inicia pela análise dos dados que foram organizados lá na coleta de dados. E aí eu vou elencar, eu vou escolher, eu vou encontrar no livro da Nanda, né, quais são os diagnósticos de enfermagem apropriados, com base no paciente que eu entendi ali na coleta de dados. Descrever os fatores relacionados, características definidoras daqueles diagnósticos. Gente, é muito importante que nesse momento eu tenha calma, não pode ser algo mecânico. Tem muita gente que ensina aí diagnóstico de enfermagem da seguinte forma: olha, você vai pegar, o paciente tem a doença XYZ, então para essas doenças os diagnósticos são esses de enfermagem. Está extremamente errado isso, né? Por quê? Porque eu dependo de um médico para dar um diagnóstico de uma patologia e depois, com isso, eu faço o diagnóstico de enfermagem. O que na realidade não é assim que funciona. Na realidade, o meu paciente, né, se é um caso de internação hospitalar, o paciente ele pode ser internado com suspeita diagnóstica. E por mais que ele tenha uma suspeita diagnóstica, ele tem outros problemas de enfermagem, além daqueles problemas, né, da doença, da patologia diagnosticada pelo médico. Então, eu preciso localizar que problemas são esses para que eu possa estruturar ali uma assistência de enfermagem adequada. Então, saiam desse ciclo vicioso que nós temos na enfermagem, que é depender do médico para que ele faça primeiro o diagnóstico médico, para depois a gente fazer o diagnóstico de enfermagem. Se desvinculem disso. Vamos fazer o nosso diagnóstico de enfermagem com base na nossa coleta de dados completa da enfermagem. Inclusive, ela auxilia muito o médico a fazer o diagnóstico diferencial. Mas a gente não precisa entrar nesse detalhe. Mas vocês vão ver que aumentando a visibilidade da enfermagem está muito relacionado a isso. Nosso livro didático, lá na página 159,
né? 158, que vai falar de diagnóstico de enfermagem, na 159 tem uma lista de diagnósticos de enfermagem que podem ser utilizados aí para que a gente possa dar uma lista de diagnósticos de enfermagem que pode ocorrer com idosos, por exemplo, né? Não é que vai acontecer isso, mas são exemplos. E aí eu trouxe de uma lista de vários diagnósticos, uma página inteira do livro, eu trouxe algumas delas aí para que a gente possa refletir. Interação social prejudicada, definida por barreira de comunicação relacionada a alterações do processo de pensamento. Outro diagnóstico, mobilidade física prejudicada, definida pela inabilidade para a movimentação significativa dentro do ambiente físico. Dor, definida por comunicação verbal e não verbal, e comportamento defensivo e protetor relacionado por agentes, né, de injúria e biológicos. Quando a gente observa esses diagnósticos aí, a gente não está levando em consideração o nosso NANDA 2018-2020, tá? Não está com relação a ele, porque o nosso livro didático ele foi publicado antes do livro, né? Esse nosso livro didático aqui é de 2017, né? 2017, tá? O NANDA é 2018, tá? Então, não procurem exatamente esse diagnóstico lá no NANDA, porque a gente vai encontrar aí diferenças entre eles, tá? Alterações, vai encontrar atualizações. O que a gente precisa levar em consideração aí, e retomando um pouquinho daquela nossa aula de graus de dependência, se você for observar no NANDA, né, em 2018, 2020, nós temos dentro do domínio 4 de atividade e repouso, né, nós temos a classe 5. A nossa classe 5, do domínio de atividade de repouso, ela chama autocuidado. Então, tem uma classe chamada autocuidado que está dentro do domínio atividade de repouso. Nessa classe autocuidado, eu tenho alguns diagnósticos de enfermagem que estão diretamente relacionados, né, às incapacidades que o idoso pode apresentar, né? Por exemplo, déficit no autocuidado para alimentação, déficit no autocuidado para banho, déficit no autocuidado para higiene íntima, déficit no autocuidado para vestir-se, disposição melhorada para o autocuidado, né? Manutenção do lar prejudicado. Gente, nós temos aqui, e aí eu peço que vocês anotem, né? Anota aí, você vai buscar, né, no domínio 4, atividade de repouso, a classe 5, autocuidado, e vai descrever todos esses diagnósticos de enfermagem aí, buscando uma correlação deles com o idoso, com o grau de dependência do idoso, né? Então, a aplicação daquele índice de CATS, né? Aí, com base nesse, encontrar quais são os diagnósticos de enfermagem possíveis depois da aplicação do índice de CATS. Vai ser um exercício interessante para fazer. E aí eu tenho, além de diagnósticos de enfermagem, né, etapas posteriores aí, mas encontrando, gente, olha só, toda a unidade onde nós temos de fato, uma aplicação da SAI, né, na maioria das vezes que a gente encontra é até o passo do diagnóstico de enfermagem. A partir daí, nós temos aí os cuidados de enfermagem, mas de uma forma menos organizada aí. Mas eu tenho unidades que já estão funcionando adequadamente, né, com todas as etapas da SAI. O planejamento de enfermagem é quando você planeja a assistência de forma integral, individualizada e evidenciada cientificamente
norteada pelos diagnósticos de enfermagem. É onde a gente determina os objetivos e metas a serem atingidas com, né, o cuidado, né? E aí é junto com o paciente, né? Porque quando a gente observa que esse enfermeiro ele é corresponsável pelo paciente, ele não é responsável diretamente, ele é corresponsável, então precisa estar, elaborar com o paciente. E aí eu tenho a implementação, que é a prescrição de enfermagem com base no conhecimento científico vinculado às necessidades dele, executar ações ou intervenções de enfermagem através dessa prescrição de enfermagem, registrar, acompanhar as intervenções de enfermagem. Essa implementação, né, assim como a coleta de dados, ela possui algumas ações que podem ser delegadas para o técnico de enfermagem, né? Então, por exemplo, o técnico de enfermagem pode auxiliar o paciente a banhar-se, né? Não precisa ser necessariamente o enfermeiro, pode ser o técnico de enfermagem. Ele pode auxiliar, né, o paciente na alimentação, ele pode auxiliar, né, em determinadas funções. Agora, tem ações que são exclusivas do enfermeiro. Por exemplo, se for para utilizar, o paciente ele não tem controle esfincteriano, então vai precisar passar uma sonda, né, uma cateterização vesical, isso é exclusivo do enfermeiro, é um procedimento privativo do enfermeiro. Então, esta etapa de implementação ela é mista, ela é tanto para o enfermeiro quanto para a equipe de enfermagem, sendo que respeitando sempre a atribuição na forma da lei do exercício do profissional de enfermagem. E eu tenho a etapa da avaliação de enfermagem. Essa etapa de avaliação de enfermagem eu utilizo da NOC novamente, né? A NOC, se a gente for observar a NOC em si, depois vocês deem uma folheada na NOC, vocês vão observar que tem os registros de como fazer essa avaliação, de como o paciente encontra, como que a gente quer que ele chegue, né? Então, registrar e acompanhar diariamente, né, hospitalar ou hospital dia, as respostas do paciente a intervenções planejadas, prescritas e prestadas, através de uma evolução de enfermagem, e verificar a adequação das intervenções de enfermagem e modificá-la quando necessário. Por que modificar quando necessário, gente? Porque nem sempre, enquanto enfermeiro, a gente consegue resolver o problema nas primeiras ações, né? Então, pode ser que a gente, o alívio da dor, vamos tentar o alívio da dor de uma forma não medicamentosa, né? Pode ser através da musicoterapia, por exemplo? Pode, tá? Musicoterapia está descrita, inclusive, na NIC, como sendo uma ação importante para alívio da dor. E aí eu posso identificar que essa musicoterapia, e aplico uma escala de dor, e identifico que ela reduziu, mas não reduziu o que eu gostaria que tivesse reduzido. Então eu vou incluir aí um outro mecanismo. Então isso faz parte da avaliação de enfermagem. Eu preciso revisitar, eu preciso fazer novamente uma coleta de dados, não exatamente a mesma, mas agora direcionada. Então, para que eu possa avaliar como que está esse meu paciente naquele momento e avaliar se o meu processo de enfermagem, de fato é a avaliação do processo de enfermagem, se ele está de acordo. Para que a gente possa modificar, melhorar, e assim meu paciente tenha o que a gente chama de alta de enfermagem, né? Pouco vista, porque a gente não tem uma sistematização da assistência, um processo de enfermagem aplicado de fato na maioria dos locais. Vocês vão se deparar, já se depararam em determinados locais, mas quem está assistindo, né, pela primeira vez, aí pode ser que não tenha contato com a SAI antes, você se depara com os livros separados, né, que é o NANDA, NOC e o NIC, né, ou vocês se deparam aí com livros que o pessoal chama de ligações da NANDA, NOC e NIC. Né? Ligações não significa que eu tenha os 3 livros em um só. Tá? Ligações significa dizer que eu tenho uma parte de cada um dos 3 livros, tá? Então, ligações
é uma parte de cada um dos 3 livros, tá? É uma parte, não é o todo. Né? Então, não confundam, não caiam na armadilha de achar que se comprar, se eu tiver um livro Ligações da Nanda, Nock, Nick, eu tenho a Nanda, eu tenho Nock, eu tenho Nick, porque não. Você precisa para fazer uma assistência de enfermagem adequada, eu preciso desse livro aqui, para que eu possa traduzir os diagnósticos de enfermagem. Né? Eu preciso. Né? Preciso do diagnóstico de enfermagem. Eu posso ter esses aqui? Posso ter esse aqui. Eu posso ter um desse aqui e um desse aqui? Posso, até consigo fazer, né? A partir do Nanda, eu encontro diagnóstico e depois eu vou buscar nas ligações algumas intervenções, alguns resultados esperados ali. Mas eu não vou possuir nesse livro aqui de ligações toda a informação que está aqui e nem toda a informação que está aqui. Né? Esses livros aqui, cada um deles tem mais informação do que tem nesses livros de ligações aqui, tá? Então, cuidado. Esses livros não substituem esses 3, tá? É melhor que vocês tenham esses 3 livros. Se por algum acaso, né, você queira ter um desses ligações, não há problema algum. Mas jamais pense que a ligações vai substituir os livros em separados, que ela não substitui. É somente a ligação entre eles. Gente, eu espero que tenha ficado claro a nossa aula de hoje. E qualquer dúvida que você tenha sobre esse assunto, sobre a classificação dos idosos, né, da necessidade dos idosos, com relação à aplicação da assistência de enfermagem, né, diante desse contexto aí com relação ao idoso, eu não vou passar uma atividade para que vocês possam fazer avaliativa, e sim essa atividade de fixação, uma atividade que vocês possam aí manusear o Nanda, buscar aqueles diagnósticos que estão lá no nosso domínio, né? Então, pegar o Nanda, buscar no domínio, né? Lembre que é pelos domínios, né? Os domínios do Nanda, busca o domínio 4, que é atividade de repouso, né? Busca as classes, né? A classe 5, déficit no autocuidado para alimentação, está na página 240. A gente vai na déficit do autocuidado para alimentação. E aí eu tenho no livro, né, o déficit de autocuidado para alimentação. Né, qual é a definição dele? Incapacidade de alimentar-se de forma independente. Meu paciente tem, né, essa incapacidade de alimentar-se de forma independente. Então, esse é um diagnóstico de enfermagem que se encaixa no meu paciente. Né? Quais são as condições associadas? Tem alguma condição que está associada? Alteração da função cognitiva, prejuízo musculoesquelético, prejuízo neuromuscular, transtornos perceptivos, né? Pode ser aqui uma alteração da função cognitiva, mas pode não ser, né? Fatores relacionados: ansiedade, barreira ambiental, desconforto, dor, fadiga, fraqueza, motivação diminuída. Dentre as características definidoras: capacidade prejudicada de abrir recipientes, capacidade prejudicada de alimentar-se de forma aceitável. Né? Gente, é ler, é buscar, é manusear. Né? Os livros, eles estão aí, disponíveis, a gente precisa utilizar, são ferramentas. Né? Não é um romance, como a gente sempre fala. Livro diagnóstico não é um romance que você começa a ler do princípio ao fim, e sim um livro de ferramenta. Né? É uma ferramenta que a gente possa utilizar para desenvolver as nossas ações de enfermagem de forma mais eficaz, buscar aí a aplicação
do processo de enfermagem é o primeiro passo, né? O primeiro passo, de fato, é a coleta de dados, né? Anamnese, exame físico. O segundo passo seria, né, encontrar o diagnóstico de enfermagem e descrevê-los para esse paciente. Espero que estejam todos bem, né? Que o Senhor abençoe a você e a sua família. Qualquer coisa, entre em contato, né? Se tiver dúvida, entre em contato pelo WhatsApp, de preferência no grupo do WhatsApp, porque a dúvida de um pode ser a dúvida do colega, e aí, sanando a dúvida de um, a gente já abarca aí as dúvidas dos demais. Ao sair, utilize máscara, a etiqueta higiênica para manter aí os cuidados com relação à Covid. Né? Não se metam em discussões políticas, não é essa a nossa função. Nossa função aí é cuidar, então ajude a cuidar do seu vizinho, ajude a cuidar dos seus parentes, ajude a cuidar do próximo. Que Deus os abençoe. No que eu puder ajudá-los, estarei aqui à disposição. Tenham todo o cuidado, a vida de vocês é muito importante.